Olá, meu nome é Antônio Arruda. Nós somos do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Principiante Espírita. Comentamos no episódio passado acerca das primeiras obras publicadas por Allan Kardec. Falamos sobre o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Logo a seguir, falamos do lançamento da primeira edição da Revista Espírita de Kardec, em 1858. Em seguida, em 1859, o lançamento do livro O que é o Espiritismo, que traz um resumo, traz uma base das demais obras que virão a seguir e que é profundamente recomendado para todos aqueles que estão iniciando na doutrina e desejam conhecer. Comentamos que esse livro, O Principiante Espírita, foi inclusive baseado no livro O que é o Espiritismo. E falamos então sobre as obras que se tornaram obras básicas da doutrina e que Kardec, na medida que o tempo foi passando, ele foi concretizando aos poucos, um tijolinho de cada vez ali, cada obra no seu tempo, para que realmente ele construísse essa base da doutrina através dessas obras doutrinárias que são os pilares da codificação espírita. Em 1861, em janeiro, ele lança o Livro dos Médiuns. Ali nós temos um verdadeiro tratado clássico, indispensável a médiuns e dirigentes, na técnica do manejo da mediunidade. O Livro dos Espíritos ele trata a parte filosófica de onde viemos, por que viemos, para onde iremos, por que iremos, como será, para onde iremos, a comunicabilidade entre os espíritos, os mecanismos que regem esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, uma explicação, digamos assim, fundamental para que se entenda o pilar filosófico da doutrina. Logo a seguir, com a publicação do Livro dos Médiuns, Kardec esclarece, define e conceitua quais são os princípios que norteiam esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. O que é mediunidade? Quais são os tipos de mediunidade que existem? Qual é o papel do médium, a responsabilidade do médium? Qual a importância do médium dentro desse contexto de aprendizado que nós estamos? Como ele pode contribuir para que a doutrina espírita possa realmente assumir o seu papel de consolador prometido, o importante papel do médium nas casas espíritas, sobretudo no socorro aos irmãos desencarnados, através dos processos de intercâmbio com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Então, é um verdadeiro tratado sobre manejo da mediunidade. Em 1862, Kardec lançou duas pequenas brochuras de propaganda doutrinária. Posteriormente abolidas, elas foram abolidas à vista da larga aceitação da Revista Espírita. Eram elas o Espiritismo na sua expressão mais simples e refutação às críticas ao Espiritismo. Nós falamos no episódio anterior acerca dos detratores do Espiritismo, os materialistas e o clero. O clero, então, quando percebeu que ali surgia uma doutrina cujos princípios não batiam com os dogmas da Igreja Católica, fizeram muitas críticas e realmente criaram ali um verdadeiro confronto, declararam guerra à doutrina dos espíritos e se voltaram contra Kardec. Então é importante a gente lembrar esse aspecto importante. Kardec, através da Revista Espírita, começou então
a divulgar esses questionamentos, essas refutações, e depois lançou essas duas pequenas brochuras de propaganda, que ele acabou incorporando esses conceitos na própria revista espírita. Um deles aqui, conforme dissemos, refutação às críticas ao espiritismo. A gente vai encontrar, inclusive, alguns pontos no próprio livro que é Espiritismo, falando sobre os detratores do espiritismo e como eles tratavam. Com um volume encerrando a filosofia da doutrina espírita e outro, a técnica para a utilização dessa nova ciência, o volume encerrando a filosofia da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, e outro, a técnica para a utilização dessa nova ciência, Livro dos Médiuns. Em breve, a trilogia se completava pelo estudo da parte moral. Esse terceiro livro, fundamental, teve a sua primeira edição em abril de 1864, sob o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, refundida em nova edição, que lhe deu caráter definitivo. O nome primitivo foi substituído pelo atual, o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro seria o conceito que os espiritistas formam da doutrina, se tivessem estudado atentamente as primeiras linhas de notável significação que abrem a sua introdução. Vale a pena transcrevê-las, porque, em geral, elas são lidas sem meditação, apenas uma vez. Dizem assim, acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. A matéria contida nos Evangelhos pode ser dividida em 5 partes. Os atos ordinários da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, mas a última tem subsistido inatacável. A própria incredulidade inclina-se ante esse código divino terreno, onde podem encontrar-se todos os cultos, estandarte sobre o que podem acolher-se todas as crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelos dogmas. Ele está falando aqui que a parte moral ela é incontestável, ela é indiscutível e há um denominador comum, inclusive, entre a doutrina espírita e as outras crenças. As 4 primeiras partes ali são até discutidas. Agora, a questão moral, ela não tem discussão. Todas as doutrinas que estudam os exemplos, não é isso? As orientações, os ensinos de Cristo, a parte moral dos ensinos que ele deixou, essa é inquestionável. Aliás, se as seitas a houvessem discutido, aí teriam encontrado sua própria condenação, porque a maioria tem considerado mais a parte mística que a parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Principalmente para os homens, é uma regra de conduta que abraça todas as circunstâncias da vida, pública ou privada, o princípio de todas as relações sociais, baseada na mais rigorosa justiça. Enfim, e sobretudo, o caminho infalível da felicidade vindoura, o elemento que descerra o vento que cobre a vida futura. Esta parte constitui o objeto exclusivo da presente obra. O texto deixa claro que o objetivo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é abordar a parte moral da presença de Jesus neste planeta. Nós, espíritas, sabemos que Jesus, diferente de outras religiões, ou diferente do que outras religiões pregam e entendem, nós sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, um espírito criado por Deus, simples e ignorante, como a nós.
Cada um de nós foi criado simples e ignorante. Jesus também, um espírito criado simples e ignorante, tal como nós, percorreu todas as etapas necessárias para atingir a sua condição de espírito crístico, né? A sua condição de espírito extremamente evoluído. E há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito dessa estirpe, né? Já era um espírito com essa capacidade de evolução. É importante a gente lembrar que, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está preocupado exclusivamente com isso, com os ensinos morais, com os exemplos, os princípios deixados pelo Cristo. E é isso que nós estudamos com a participação, no caso do Livro dos Espíritos, sempre de espíritos de escola, que no momento em que a gente vai até o ensinamento do Cristo baseado nos evangelhos, sempre tem um irmão espiritual mais evoluído que tece comentários e esclarecimentos acerca daquele episódio que a gente estuda. Portanto, Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte moral, dos exemplos e dos ensinamentos morais que Cristo nos deixou, propiciando aí a nossa oportunidade de crescimento. Ficamos por aqui hoje, mais uma vez, lembrando, tem dúvida, não entendeu, gostaria que algum ponto fosse esclarecido, tem alguma crítica, por favor, fiquem à vontade. Se você fizer isso, estará colaborando conosco para que a gente possa dar prosseguimento a esse nosso trabalho. Curta aí, compartilhe, avise os amigos, divulgue. Isso para nós é fundamental para a divulgação dos princípios doutrinários a que nos propomos. Obrigado.